O envelope era grosso, papel firme, cor creme, com letras douradas em alto relevo. Tinha cheiro de perfume caro e de arrogância. Dentro, o convite que eu já esperava e que sinceramente me embrulhava o estômago. Você está cordialmente convidada para a reunião da família Monteiro. Local: Sítio da família Monteiro. Interior de São Paulo, Traje. Esporte fino de verão. Data: 9 de julho. Fiquei olhando para aquelas palavras por um tempo. Depois coloquei o convite de volta no envelope e guardei junto com os outros que fui juntando ao longo dos anos. Nunca fui, nenhuma vez. Mas esse ano era diferente. Esse ano eu tinha um motivo para aparecer. Minha vida inteira eu fui a que ninguém via. Ou melhor, a que fingiam não ver. A menina de roupa usada no Natal, a mulher que aparecia sozinha nos casamentos, a que morava num apartamento alugado, vivia atolada de trabalho e, segundo a tia Lorena, não tinha carreira de verdade. Porque para ela, carreira de verdade é quando a pessoa usa blazer, trabalha de salto e posta selfie no escritório com um café caro na mão. Ninguém nunca perguntou o que eu fazia. Nunca quiseram saber como eu conseguia pagar minhas contas. Para eles, eu sempre fui a Mariana, filha da Maria Helena, aquela que casou com o Zé do depósito, a que não virou nada. E eles sempre fizeram questão de me lembrar disso. Cheguei no sítio 30 minutos atrasada de propósito. Queria deixar o pessoal se acomodar, abrir os vinhos, mas ainda chegar a tempo de ser notada. A estrada de terra continuava a mesma da infância, mas os carros? Ah, esses mudaram. BMW, Land Rover, Mercedes. Eu estacionei meu carro simples, um Fiat Argo já gasto, um pouco antes da entrada e fui andando o resto. Estavam todos lá, taças na mão, roupas claras, chapéu panamá, risadinhas de gente que precisa sempre provar que é feliz. E então ouvi: Mariana? Com aquele tom forçado de surpresa. Era a tia Lorena, reluzindo nas pérolas. Mas, menina, a gente nem sabia que você vinha. Achei que não ia conseguir folga do... Ela fez um gesto vago com a mão. Aquele trampo que você tem? Consegui um tempinho. Respondi com um sorriso calmo. Ela franziu o nariz. Ainda naquele negocinho de consultoria. Ainda assim, falei, sem dizer o nome da minha empresa. Ainda não. O tio Geraldo levantou a taça quando me viu passar. Olha só quem resolveu dar o ar da graça. A sobrinha pródiga. Pensei que você era alérgica à família. Eu queria ter certeza de que fariam questão da minha presença. Respondi, mantendo o tom leve. Era tudo superficial. Abraços de longe, beijo no ar, sorrisos brilhantes. Mas por trás, os olhares julgavam. Julgavam a sandália da Renner, o vestido liso azul marinho, o coque improvisado. E aí veio o momento que sempre vem, como um relógio. Estávamos almoçando sob tendas brancas, nas mesas de madeira compridas. O vinho já tinha solto as línguas. Minha prima Rafaela, que tinha acabado de comprar uma casa de 4 quartos no condomínio fechado da Zona Sul, se virou para mim com aquele jeitinho doce que ela usava desde o colégio. E aí, Mari, ainda morando de aluguel? Sorri e tomei um gole do meu chá gelado. Tô sim. Outra prima soltou uma risadinha. Você tem o quê? Uns 35? Tá na hora de sair desse ciclo, né? Isso mesmo, emendou Rafaela, ajeitando a pulseira com pingente de brilhante. Tem que crescer, construir patrimônio. Alguém comentou. A gente estava falando justamente de como o mercado imobiliário tá maluco. Quem não comprou ainda ficou para trás. Olhei ao redor. Todos tão seguros, tão certos de que eu era a mesma de sempre. Esperei o silêncio, um segundinho a mais do que o confortável. Depois, me inclinei um pouco para frente, ainda sorrindo. É verdade, o mercado está bem difícil, principalmente para comprar algo aqui nessa região, né? Alguns balançaram a cabeça, concordando. Por isso, ao invés de comprar uma casa, eu comprei o prédio. Silêncio. Que prédio? Perguntou a tia Lorena, franzindo a testa. Coloquei o guardanapo sobre a mesa, me levantei e apontei com o queixo para o conjunto de sobrados logo depois da cerca viva.
onde boa parte da família morava hoje. Aquele ali? As risadas cessaram. Talheres pararam no ar. Alguém engasgou com o vinho. Como assim? Você é dona? A voz da Rafaela saiu trêmula. Sou. Todos os apartamentos. Comprei pelo meu escritório, a Monte Azul Empreendimentos. Faz 3 anos já. Fiz tudo em silêncio. O mundo caiu. Ninguém se mexia. Naquele instante, eu não era mais a prima pobrinha, nem a inquilina, nem a que não fez nada da vida. Eu era a dona das chaves, e eles não faziam ideia do que estava por vir. A tia Lorena tentou rir, forçada. Ai, Mariana, deixa de graça. Você sempre com esse humor seco. Inclinei a cabeça. Não tô brincando. O tio Geraldo se inclinou, uma sobrancelha levantada, como se estivesse analisando um inseto raro. Tá dizendo que é dona daqueles apartamentos? O Residencial Monteiro? Tô, através da Monte Azul. Comprei em 2020, quando os preços caíram. Reformamos tudo, trocamos encanamento, refizemos a parte elétrica, reforçamos a segurança. Tudo com mão de obra local. Você comprou tudo? Insistiu Rafaela, agora com a voz mais fina. Assenti, tomando um gole do meu chá. Isso é impossível, murmurou ela. Você ainda morava num AP de 1 quarto, trabalhando meio período. 2 quartos. E eu nunca fui meio período. Só não fazia propaganda do que eu estava construindo. Nem tudo que vale a pena precisa fazer barulho. Ela bufou. Mas o nervosismo começou a aparecer. Eles tentavam fazer as contas. Voltar no tempo. Pensar no que nunca perguntaram. Lembravam do meu casaco surrado, do carro com o para-choque amassado. Mas nunca souberam o que eu fazia das 8 da manhã às 10 da noite. A verdade? Depois do meu divórcio, aos 29, eu não tinha mais nada. Só meu nome, um fundo de emergência e uma ideia. Enquanto eles cochichavam sobre meu fracasso, eu mergulhei no mercado imobiliário. Fiz todos os cursos que cabiam no bolso, me ofereci como voluntária em conselhos locais, acompanhei investidores, aprendi com corretores e arquitetos. Aos 31, consegui comprar meu primeiro imóvel, um sobradinho caindo aos pedaços. Reformei com pouco, morei em cima e aluguei embaixo. Reinvesti cada centavo, sem férias, sem restaurante, sem celular novo se o velho ainda ligasse. Enquanto postavam foto em Trancoso, eu andava de bota em obra no barro, ninguém sabia. E nunca perguntaram. Por que não contou pra gente? Perguntou a tia Lorena, mais irritada do que curiosa. Encarei. Porque na hora que eu começasse a fazer algo fora do que vocês esperavam, ia virar competição, piada, alvo. Não é verdade, ela retrucou. Não. Vocês riam porque eu alugava, porque eu não casei, porque estava desperdiçando talento. Nenhum de vocês nunca perguntou para onde eu estava indo. O tio Geraldo pigarreou. A gente só achou que... Exatamente, interrompi. Vocês achavam, e eu deixei, porque construir em silêncio era mais seguro do que debaixo da lupa de vocês. Rafaela apertava tanto os lábios que pareciam sem sangue. Quer dizer que a gente paga aluguel para você? Quer dizer que eu sou sua locadora, indiretamente, por meio da minha administradora. Caiu a ficha. Os boletos, os reajustes de luz, os chamados de manutenção. Tudo passava pelas mãos da prima que eles passaram uma vida inteira subestimando. Meu Deus, murmurou Rafaela. E aí começou o chororô. Isso é manipulação, explodiu a tia Lorena. Você escondeu isso da gente. Não escondi, só que ninguém nunca olhou direito para ver. E agora? Vai aumentar nosso aluguel? Vai mandar a gente embora? Rafaela já estava com a taça tremendo. Por que eu faria isso? Falei, me recostando na cadeira. Vocês são bons inquilinos. Pagam em dia, não quebram nada. Gosto de manter moradores estáveis. Então qual o sentido disso tudo? Veio aqui só para humilhar a gente? Não. Vim lembrar que nem toda história que vocês inventam sobre uma pessoa é verdade. Às vezes, quem vocês mais desconsideram está construindo algo muito maior do que vocês podem enxergar. Pela primeira vez, ficaram quietos.
Mais tarde, quando o sol já se escondia atrás dos morros e a festinha começava a esvaziar, Rafaela me encurralou perto do jardim de hibiscos da avó. Por que agora? Perguntou. O tom já não tinha veneno, só dúvida. Por que decidiu vir esse ano? Olhei para ela. Olhei de verdade, como há muito tempo não fazia. Porque eu precisava saber que não tinha mais medo de nenhum de vocês. E talvez estivesse na hora de vocês me enxergarem de verdade. Ela engoliu seco, assentiu com a cabeça e não disse mais nada. Quando me afastei, ouvi a tia Lorena cochichando com alguém. Essa menina não é quem a gente achava que era. E ela estava certa. Eles estavam só começando a entender o quanto nunca souberam quem eu realmente era. Naquela noite, não consegui dormir. Depois que saí da chácara, caminhei até meu carro descalça, de salto na mão, deixando a pedrinha da estrada maltratada machucar um pouco a sola dos pés. Não era punição, era para sentir, para lembrar que tudo que eu construí veio do chão, que antes do acabamento vem o alicerce. Eu não fui naquele encontro buscando aplauso. Fui em busca de encerramento, mas entendi que encerramento não vem como um grande momento dramático. Vem aos poucos, em ondas, quando a música já acabou, quando o silêncio pesa, quando sobra só você e o que ficou sem ser dito. Quando cheguei em casa, me sentei na mesa pequena da minha cozinha, a mesma que eu tinha antes de subir de vida, por escolha. Peguei meu caderno antigo e ali dentro, entre páginas amareladas, estava uma carta da minha mãe, escrita no ano em que larguei a faculdade de Direito e entrei de cabeça nos cursos de investimento imobiliário. Mariana, essa não era a vida que imaginamos para você. Estamos preocupados. Imóveis são instáveis. Direito é uma profissão. Só tome cuidado para não desperdiçar seu potencial. Não culpei ela. Na minha família, valor se media em diploma, status e aparência de estabilidade. Minha mãe passou a vida tentando seguir esse roteiro. Casou bem, criou filhos para parecer bons no papel. Ela nunca aprendeu que construir algo do zero, com as próprias mãos, também pode ser um legado. Na segunda-feira, depois da reunião, sentei com minha equipe na Monte Azul. Meu braço direito, Damião, me entregou o café e me lançou um olhar curioso. Tudo certo com a sua família, chefa? Ainda processando. Mas tô bem. Ele deu uma risadinha. Se servir de consolo. Os moradores do Residencial Monteiro acabaram de responder à pesquisa de satisfação. Estamos com 91% de aprovação. Sorri. Mas tinha uma coisa dentro de mim que ainda martelava. Eles moravam no meu prédio, sim, mas não era coincidência. 3 anos atrás, quando aquele imóvel apareceu na lista de oportunidades, era só mais um número no papel, até que vi o endereço. Era para lá que a tia Lorena tinha se mudado, depois da crise financeira do tio Geraldo, onde a Rafaela foi morar, depois que a startup do marido afundou, onde meus pais acabaram se instalando, depois que a aposentadoria do meu pai foi reduzida. Claro, ninguém me contou, nunca me contavam nada. Descobri no relatório de inquilinos. E foi aí que decidi. Não comprei para me vingar, nem para me exibir. Comprei para proteger, porque os aluguéis ali estavam disparando. Os antigos moradores estavam sendo expulsos e eu ainda considerava eles minha família. Apesar de tudo, segurei o aluguel, dei opções de renovação com calma, paguei consertos por fora e nunca contei para ninguém, até que recebi um e-mail da Rafaela. Só uma frase. A gente pode conversar? Pensei em ignorar, mas a curiosidade venceu. Mandei o link de uma chamada de vídeo e sugeri um horário. Ela entrou 5 minutos antes. Cabelo preso, maquiagem leve, bem diferente da versão montada que ela sempre mostrava. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse, antes mesmo que eu falasse. Não estava esperando, mas você merece. Ficamos um momento em silêncio, meio estranho, mas não hostil. Pesquisei sobre você, confessou. Sobre a Monte Azul, seus projetos? Eu não fazia ideia. Ninguém fazia, respondi. Essa era a ideia. Ela assentiu. Acho que eu só presumia que você estava fracassando porque não mostrava nada.
Inclinei a cabeça. O problema das suposições é que elas não precisam de fatos, só de conforto. Ela desviou o olhar, envergonhada. Não tô te pedindo nada. Só queria que você soubesse que agora eu entendi tudo. Aquilo me tocou mais do que eu esperava, mas antes que eu agradecesse, ela continuou. Você lembra aquele Natal em que eu ganhei um estágio numa empresa de design em São Paulo? Lembro. A avó não parava de falar disso. Então, naquela época, eu vi seus desenhos. Eram melhores que os meus. Por que você nunca mandou? Suspirei. Porque todo mundo já tinha decidido quem eu era, e eu ainda não tinha força para desafiar isso. Ela engoliu em seco. Agora você tem. Talvez. Talvez agora eu tivesse mesmo. Depois da ligação, me encostei na janela do escritório. Lá embaixo, a cidade seguia viva. Luzes nas janelas, gente andando com sacolas de mercado, cachorro latindo. E eu pensei, por muito tempo achei que vencer era se afastar de quem me subestimou, mas talvez vencer mesmo seja transformar o mundo que disseram que eu nunca tocaria. Não por vingança, mas por redenção. 2 semanas depois da reunião, comecei a receber mensagens que nunca esperei. Algumas tímidas, outras com afeto desajeitado. Um joinha do tio Geraldo, um artigo sobre imóveis do primo Marcelo, que não falava comigo há anos. E então, uma ligação da minha mãe, a voz dela hesitante. Oi, Mariana, o seu pai e eu, a gente queria saber se você topa vir jantar aqui em casa. Nada demais, só a gente mesmo. Queremos conversar. Era o primeiro convite deles em quase um ano. Quase disse não, mas a curiosidade e talvez um restinho de esperança me fez dizer sim. A casa onde meus pais estavam agora era bem menor que a que cresci. Simples, térrea, com um jardinzinho na frente que já teve dias melhores. Meu pai abriu a porta com um sorriso contido. Minha mãe apareceu atrás dele, enxugando as mãos num pano de prato. Cheiro bom. É frango assado com alecrim? Perguntei baixinho. Ela arregalou os olhos, surpresa. Você ainda lembra que era o seu prato favorito? Sentamos à mesa antiga de madeira, a mesma que sobreviveu à mudança. Conversamos sobre trabalho de leve. Respondi com cuidado, até que minha mãe se inclinou. Por que você nunca nos contou que estava passando dificuldade? Coloquei o garfo devagar sobre o prato. Porque eu não estava. Ela franziu a testa. Mas você vivia com tão pouco? Eu vivia com intenção. Escolhi construir em silêncio, porque eu sabia que se errasse uma vez, os cochichos iam virar gritaria. Ela ficou calada, talvez lembrando dos comentários, dos olhares tortos, das comparações em voz baixa nas ceias de Natal. Você podia ter pedido ajuda. Eu podia, mas vocês não queriam a Mariana sem diploma, sem aliança no dedo, sem casa própria. Vocês queriam a versão de vitrine, não a real. Meu pai respirou fundo. Você tem razão. Levantei o olhar surpresa. A gente falhou com você. Ficamos tão presos no que você ainda não tinha alcançado que esquecemos de enxergar quem você estava se tornando. Não era um pedido de desculpas direto, mas doeu mais fundo que qualquer desculpa pronta. No dia seguinte, recebi uma ligação da administradora do Residencial Monteiro. Mari, deu um problema com um dos inquilinos, apartamento 3, a tia Lorena. Terceiro mês que o cheque volta. Ela tá atrasada faz tempo. Fiquei em silêncio. Ela comentou algo? Tá envergonhada. Tá até evitando falar com a gente. Claro que tava. A Lorena preferia engolir caco de vidro do que pedir ajuda pra mim. Diz pra ela que tá tudo coberto por 6 meses. Fala que é um auxílio emergencial. Que é temporário e que não precisa se preocupar. A administradora hesitou. Tem certeza? Tô. Eu não comprei aquele prédio para me vingar. Comprei para proteger. E talvez para quebrar esse ciclo. Naquela noite, fui até o fundo do armário e peguei a caixa velha onde guardava os primeiros rabiscos dos meus planos. Rascunhos de planta baixa, planilhas impressas com anotações rabiscadas, matérias de jornal sobre moradia popular,
Ninguém nunca tinha visto aquilo. Ninguém nunca perguntou. Achei uma foto antiga. Eu, de capacete, sorrindo em frente ao primeiro sobrado que comprei. Lembro que naquela época achava que o sucesso seria um holofote, que um dia todos que duvidaram de mim iam ver. Mas agora eu entendia. Eu nunca quis holofote. Eu queria impacto, legado, algo que fosse maior do que ostentação em reunião de família. Alguns dias depois, Rafaela apareceu no meu escritório, de verdade, em pessoa, sem salto, sem maquiagem exagerada, com um café e um caderninho na mão. Eu pensei bastante e queria aprender sobre o que você faz, como você faz. Queria construir também, como você. Levantei uma sobrancelha. Quer virar dona de prédio agora? Não, quero ser alguém que constrói com propósito. Foi a primeira vez que ouvi a Rafaela falar sem tentar brilhar mais que os outros. Tá bom, falei devagar. Segunda-feira, 8 da manhã. E olha, nada de cortar caminho. Vai começar do chão, igual eu. Ela sorriu. Fechado. Naquela noite, caminhei pelo quarteirão do Residencial Monteiro. Cada janela com uma luz acesa. Gente cozinhando, adolescente ouvindo música alta. Cachorro latindo no portão. Aquilo que antes era só um imóvel na planilha. Agora era uma parte viva de uma comunidade. De algo maior. E eu percebi. Eu protegi gente que riu de mim. Não porque eles mereciam, mas porque eu escolhi não ser como eles. Pequena, mesquinha, orgulhosa. A melhor forma de vencer nem sempre é ter poder. Às vezes, é ter paz. Quando a segunda chegou, o escritório estava diferente. Mais leve. Rafaela chegou 10 minutos antes. Caderno na mão. Rosto limpo, sapato baixo, nervosa, mas sincera. Trouxe café. Falou como quem oferece uma bandeira branca. Valeu. Bora trabalhar. Não comecei com números, nem com análise de mercado. Entreguei para ela uma pilha de relatórios com feedbacks dos inquilinos dos nossos últimos prédios. Lê isso, um por um. Entenda o que as pessoas realmente querem, não só sobre o apartamento, mas sobre a vida delas. Ela arregalou os olhos. Sem planilha? Ainda não. Primeiro você aprende para quem você está construindo. Na nossa família, as pessoas sempre vieram depois. Status era o Deus. O resto, desprezado. Mas ela não reclamou. Sentou e leu. No fim da semana, ela estava diferente. Ainda era Rafaela, mas mais pé no chão, mais curiosa, com perguntas reais sobre bairros, planejamento urbano, aluguel acessível, sustentabilidade. Num fim de tarde, flagrei ela olhando o mapa da cidade colado na parede. Sabe, disse baixinho, quando você falou que era dona daqui, achei que queria esfregar na nossa cara. Fiquei em silêncio. Mas aí vi como você agiu, sem reajuste, sem despejo, sem alarde, só continuou. Virei para ela. Quer saber um segredo? Quero. Eu podia ter subido o aluguel de vocês. A lei deixava. O mercado também. Mas não fiz, porque as pessoas merecem estabilidade. Não só bancada de granito e piscina de borda infinita. Ela engoliu seco. Você acha que gente como eu pode mudar? Encarei. Depende. Tá disposta a desaprender tudo o que te fez se sentir superior? Ela assentiu devagar. Acho que já comecei. Uma semana depois, recebi um convite inesperado. Queriam que eu falasse num fórum sobre desenvolvimento urbano. Tema: crescimento ético das cidades, com foco em lideranças femininas no setor de habitação. Pela primeira vez, meu nome não ia aparecer só num CNPJ. Ia estar ali, de frente, com holofote. Pensei em recusar. Me acostumei a andar no silêncio, mas outra parte de mim, aquela que já sentou na mesa das crianças, enquanto os primos zombavam de gente que mora de aluguel, estava pronta. No dia do evento, fui com um vestido azul marinho simples. Pouca maquiagem, sapatilha velha. Não porque eu não podia comprar mais, mas porque não precisava mais provar nada para ninguém. Falei por 15 minutos. Contei minha história. Os projetos, as pessoas, sem autopromoção, só verdade. No fim, aplausos, quentes, de verdade.
Um assessor da prefeitura me chamou. Queremos trabalhar com você. A cidade precisa de mais gente que pensa nas pessoas, não só no lucro. Agradeci, coração acelerado. Aquilo não era mais sobre provar nada para minha família. Era maior. Quando cheguei em casa, tinha uma carta manuscrita na porta. Letra da minha mãe. Mariana, assisti sua palestra hoje. Chorei no meio. Entendi que eu não só subestimei você, eu simplesmente não enxerguei. Me concentrei tanto na filha que eu achava que devia ter, que não percebi a mulher incrível que você estava se tornando. Seu pai e eu estamos muito orgulhosos, e sempre deveríamos ter estado. Com amor, mamãe. Li 2 vezes, depois guardei junto com os antigos rabiscos dos meus sonhos. Agora, naquela caixa, tinha mais que esboços, tinha começo, tinha encerramento, tinha futuro.